VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, tecnologias assistivas e inclusão. Compreender os aspectos teóricos sobre os diferentes recursos de tecnologia assistiva usados por pessoas com deficiências, incapacidades ou mobilidade reduzida. Bem, pessoal, nessa primeira competência do curso Multimeios Didáticos, da disciplina Tecnologia Assistivas e Inclusão, você vai compreender os aspectos teóricos sobre os diferentes recursos de tecnologia assistiva usados por pessoas com deficiência, limitação ou mobilidade reduzida. Então, o que seria compreender esses aspectos teóricos sobre os diferentes recursos? Antes da gente falar sobre tecnologia assistiva, a gente precisa recordar o significado do termo tecnologia. A tecnologia, ela é o aperfeiçoamento de uma determinada técnica. Por exemplo, uma colher para comer. Se ela é adaptada, ela se transforma num aperfeiçoamento dessa colher. Então, ela é uma tecnologia. Se ela é adaptada para uma pessoa com deficiência, ela é uma tecnologia assistiva, que assiste a uma pessoa com deficiência. Já a tecnologia que a gente trata de tecnologia assistiva digital, ela é uma tecnologia tratada com computadores, smartphones ou qualquer outro recurso de informática ou computacional. A tecnologia assistiva é tudo aquilo que provê apoio ou ajuda alguém. Por exemplo, uma bengala para um deficiente visual é uma tecnologia assistiva. Hoje, nós vamos estudar os recursos de tecnologia assistiva e tecnologia digital assistiva e seus diferentes usos por pessoas com deficiência, limitação ou mobilidade reduzida. Então, o termo tecnologia assistiva, ele é usado para indicar um recurso ou um serviço que contribui ou proporciona ou amplia a habilidade da competência da pessoa, dando assistência a uma necessidade específica dela. Em geral, essas pessoas possuem algum tipo de deficiência, que pode ser deficiência física, visual, auditiva e mental, incluindo também a deficiência intelectual, que se diferencia da mental, conforme vocês já devem ter observado no caderno 1. Então, as pessoas com mobilidade reduzida ou mobilidade permanente ou temporária são pessoas que tiveram algum acidente, né? Ou então pessoas que sofreram torções leves e estão imobilizados, ou os membros superiores ou inferiores, certo? Então, a tecnologia assistiva, ela promove e torna possível a autonomia da pessoa e o empoderamento numa direção de uma vida mais independente e inclusiva dentro da sociedade. Por exemplo, como vocês podem ver aí no slide, ele trata de um item de auxílio para a vida diária, que é uma colher adaptada. E nesse segundo item que vocês veem no slide aí, ele é uma comunicação alternativa. Essa comunicação alternativa a gente vai ver um pouquinho mais tarde, na competência 3, quando a gente estiver elaborando o material. Mas essa comunicação alternativa, são desenhos e símbolos de forma simples e gráfica para as pessoas com deficiência ou autismo possam entender melhor as informações. Na terceira figurinha, vocês veem projetos arquitetônicos para acessibilidade, que são rampas para facilitar o acesso das pessoas aos locais. No quarto, órteses e próteses, que são paletas que se colocam nas mãos, nos braços, enfim, para ter uma mobilidade melhor até ficar boa do membro, né? No quinto, tem o auxílio mobilidade, que pode ser considerado uma cadeira de rodas ou automática. O sexto é um auxílio para a pessoa com deficiência visual. Por exemplo, a bengala é a extensão do braço da pessoa com deficiência visual. E o sétimo é um auxílio para a pessoa com deficiência auditiva, que podem ser tanto auxílios de tecnologia assistiva, como, por exemplo, Libras, né, a comunicação em Libras, e uma tecnologia assistiva digital, que podem ser também, por exemplo, um conceito que a gente vai ver mais tarde de um aplicativo chamado Prodif. No oitavo, são adaptações e recursos que trabalham a tecnologia,
que pode ser uma adaptação de veículo para uma pessoa que usa cadeira de rodas, certo? Então, nesses aspectos, né, a gente precisa também entender quais são as deficiências e as particularidades de cada deficiência para usar essa tecnologia de forma adequada. Por exemplo, um deficiente físico que ele tem uma alteração completa ou parcial de mais de um segmento do corpo, ou paraplegia ou tetraplegia, né, ele pode se utilizar de uma tecnologia adequada para ele, que é como o caso da cadeira de rodas. O deficiente auditivo, ele também ou surdo, que ele pode ter parcialmente a audição. Então ele pode usar algumas tecnologias no ouvido para ouvir melhor e pode também ter a tecnologia que a gente fala que é a língua de sinais, que é a Libras, no caso do Brasil. A deficiência visual, as pessoas podem se utilizar das bengalas, do cão-guia, de algumas pulseiras que são de tecnologias digitais para poder trabalhar a locomoção dela dentro de um ambiente, dentro de um espaço, do museu, certo? E a deficiência mental e intelectual também se utiliza de outras ferramentas, assim como tecnologias e adaptações, como é o caso do que a gente vai estudar, que é a comunicação aumentativa alternativa na terceira competência para elaborar o material. Então, a tecnologia digital assistiva é utilizada para indicar recursos ou serviços que contribuem para propiciar e ampliar, né, as competências das pessoas, dando uma assistência a uma necessidade específica de cada um. Então, eu preciso conhecer da deficiência para poder conhecer que tipo de tecnologia eu vou usar com essa pessoa, sendo ela assistiva ou digital assistiva, certo? Então, é importante que vocês conheçam e reconheçam essas tecnologias. Alguns outros exemplos de tecnologia digital assistiva pode ser o teclado virtual, a lupa, a parte do contraste, isso para deficiência visual. Para deficiência auditiva, pode ser o dicionário de Libras, a tradução de Libras português. Já para deficiência física, você pode utilizar do EVIA-CAM, né? Ou então outras tecnologias que, por exemplo, a cadeira automática, né? A cadeira de deficiência. Já para a deficiência motora, que é a deficiência física mais severa, né? Você pode se utilizar de simuladores de mouse quando a gente trata de tecnologia digital. Então, esse termo digital, ele se diferencia da tecnologia assistiva pura quando se trata de equipamentos, computadores e tecnologias que se utilizam de ferramentas de informática, tá? As tecnologias digitais assistivas, na parte da deficiência motora, também pode ser acionada como os preditores de texto. O preditor de texto é aquele programa ou aplicação que vai te dizer o texto na hora que você já começa a escrever. Por exemplo, a gente vê muito isso quando está escrevendo no WhatsApp. A gente começa a escrever a palavra, ele já anuncia a palavra que a gente está querendo. Ou então quando a gente quer fazer alguma busca no Google, né? Então, para a deficiência intelectual, foram criadas algumas ferramentas como pranchas de comunicação. A gente vai ver detalhadamente essas questões da prancha de comunicação, porque a gente vai trabalhar com elas na última competência, que na elaborando os materiais. Para isso, você precisa entender de alguns equipamentos. E aí, a gente tem também alguns softwares que trabalham com essas pranchas de fácil acesso. Você pode baixar esses aplicativos, já ir observando e pesquisando sobre isso, para poder você entender como é que funciona essa prancha de comunicação digital. Bem, pessoal, nesse momento aqui, o que é importante é vocês entenderem a diferença básica de tecnologia assistiva para tecnologia digital assistiva. Então, retomando, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a bengala é uma tecnologia assistiva para o deficiente visual. Já a lupa virtual ou o teclado virtual ou mesmo o contraste é uma tecnologia digital assistiva para o deficiente visual. E essa diferença se dá pelo uso das ferramentas de informática, pelo uso dos equipamentos de computadores, certo? Então, nessa perspectiva, você precisa entender quais as características principais das deficiências, sejam elas física, auditiva
motora, mental e ou intelectual, e você também precisa entender das tecnologias assistivas que assistem essas pessoas e das tecnologias digitais assistivas. Eu espero ter detalhado de uma forma simples, mas concisa essas questões. Vocês podem visualizar o material da competência 1, que tem algumas dicas e cartilhas de informação e links de sites para trabalhar melhor e entender um pouco mais sobre essas tecnologias. Espero ter sido clara. Obrigada. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Silva. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Cristiane Melo. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.